Eu uso da palavra porque, não obstante o consubstancioso voto da ministra relatora, não atende integralmente à pretensão recursal do INSS. Pois não. Então, vou pedir ao senhor também a máxima brevidade. Ok. Excelentíssima senhora presidente desta primeira sessão, ministra Regina Helena Costa, excelentíssima ministra relatora, Maria Tereza de Assis Moura, demais eminentes ministros que integram esta primeira sessão, digno representante do Ministério Público Federal, ilustres servidoras e servidores da Justiça e também a todos os colegas da advocacia pública e privada que aqui se fazem presentes, também a comunidade jurídica e a todos aqueles que nos assistem pelo YouTube. Os recursos especiais, ora afetados como repetitivos, eles foram interpostos pelo INSS em face de acordos regionais que atribuíam um distinto valor probatório às informações que a empresa prestou num perfil profissiográfico previdenciário. Em resumo, quando a empresa informou que há condição nociva ao trabalho no seu meio ambiente, o acórdão regional aceitou essa afirmação. Porém, quando a empresa informou que fornecer um mecanismo de proteção coletiva e individual que torna eficaz a neutralização ou eliminação desse risco, isso não foi acolhido pelos acórdãos regionais. Dessa forma, o tema repetitivo 1090, ele visa solucionar duas controvérsias jurídicas acerca da aposentadoria especial por exposição a agente nocivo. Basicamente, saber se essa informação da empresa que diz sim no questionamento relativo ao EPI eficaz, se de fato isso será possível, se será considerado para fins de afastamento do tempo especial e, consequentemente, não ensejar o direito à aposentadoria especial do trabalhador. E o segundo ponto, controvertido de natureza processual, saber a quem incumbe o ônus da prova nessa insurgência por parte do trabalhador. Devemos partir da premissa que, até 1995, a legislação previdenciária brasileira permitia a concessão de uma aposentadoria especial estritamente por enquadramento profissional, ou seja, por categoria. Após 95, a legislação previdenciária, e mais recentemente a própria emenda 103 de 2019, expressamente veda essa possibilidade de mero enquadramento por categoria. É necessário, é imprescindível a comprovação de efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde. No âmbito de um processo administrativo previdenciário, não é qualquer meio de prova que pode ser utilizado para comprovar essa efetiva exposição ao agente nocivo e a concessão de um benefício especial. Por exemplo, ministro Gurgel questiona se um segurado comparecer à agência da Previdência Social acompanhado de 10 colegas de trabalho que têm total conhecimento da realidade fática e condições nocivas à saúde. O INSS pode conceder aposentadoria especial com base nessa prova testemunhal? Não. Se um segurado formaliza um requerimento, ministro Paulo Sérgio, juntando como documento uma carta psicografada de Bernardino Ramazzini, que nós sabemos que é o pai da medicina do trabalho, o INSS pode conceder o benefício com base nesse documento? Não. E por que o INSS é tão rigoroso? Na visão de alguns trabalhadores, por que ele é tão malvado ao não conceder o benefício previdenciário? Porque o INSS é uma autarquia que integra a administração pública federal e, consequentemente, está vinculado, está adstrito ao princípio da legalidade. Portanto, o INSS não pode reconhecer um tempo especial sem observar expressamente aquilo que dispõe a legislação previdenciária brasileira. E o que dispõe o parágrafo 1º do artigo 58 da Lei de Benefícios da Previdência Social? Dispõe o que eu costumo chamar de uma prova duplamente tarifada. E por que duplamente tarifada? Porque o parágrafo 1º diz: a comprovação da efetiva exposição do segurado ao agente nocivo vai ser feita mediante um formulário. Formulário esse, estabelecido pelo INSS, que nós sabemos que é perfil profissiográfico previdenciário. Esse formulário tem que ser emitido pela empresa com base num laudo técnico de condições ambientais do trabalho, ou seja, o LTCAT. Seguindo a sequência lógica, quando a empresa inicia suas atividades, abre o seu estabelecimento, ela é obrigada a elaborar um laudo técnico de condições ambientais do trabalho, que é um documento mais abrangente, é um raio-x, é uma ressonância magnética com um contraste de todo o ambiente de trabalho, todos os estabelecimentos, todos os setores, indicando quais são os riscos, quais são os agentes nocivos. Lembrando que a elaboração e o preenchimento desse LTCAT não é uma atividade discricionária da empresa. Ela está obrigada a observar o rigor técnico a partir das diretrizes que são estabelecidas em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. E cito aqui
especialmente a NR9, que trata da avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes nocivos, e também a NR15, que trata de atividades e operações insalubres, de modo que o LTCAT deve ser assinado por um profissional especializado, um médico do trabalho ou engenheiro de segurança. Sabemos também que desde 1998, o LTCAT tem que constar expressamente as medidas de proteção coletivas ou individuais, a fim de identificar se todas as medidas preventivas adotadas pela empresa são suficientes para eliminar ou para neutralizar a exposição e a intensidade desse agente nocivo. É o que dispõe expressamente o parágrafo 2º do artigo 58 da Lei de Benefícios. Do laudo técnico deverão constar informações sobre existência de tecnologia de proteção coletiva e individual que venha a diminuir a intensidade do agente agressivo. Nós temos que lembrar que a adoção por parte das empresas e também a eficácia desses mecanismos de proteção, elas são de fundamental importância para caracterizar o tempo especial. E por quê? Como bem dito pela ministra relatora, a efetiva exposição ao agente nocivo é um pressuposto fático da especialidade do tempo que o segurado pretende reconhecer como dando direito a uma aposentadoria especial. Esse é o julgado do Supremo Tribunal Federal no tema de repercussão geral 555. De modo que somente quando o trabalhador mantém um contato permanente, não ocasional nem intermitente, é que podemos entender como estando sujeito a esse agente nocivo. Em outras palavras, ressalvadas algumas hipóteses excepcionais, como já dito aqui, por exemplo, o contato com substâncias cancerígenas, nos demais casos não basta a mera presença do agente nocivo no ambiente de trabalho, porque o estabelecimento pode ter um agente nocivo, mas entre ele e o trabalhador há uma barreira, há uma medida implementada pela empresa, de forma coletiva ou individual, para eliminar ou neutralizar esse risco. E é por isso que o parágrafo 1º do artigo 64 do Regulamento da Previdência Social dispõe: a efetiva exposição a agente prejudicial à saúde configura-se quando, mesmo após a adoção das medidas de controle previstas na legislação, a nocividade não seja eliminada ou neutralizada. Lembrando que a adoção dos equipamentos de proteção, e especificamente o seu caráter de eficaz, essa informação só pode constar no LTCAT se a empresa observar todas as diretrizes normativas e técnicas estabelecidas pela NR6 do Ministério do Trabalho. Então, a empresa tem que adquirir um equipamento de proteção com certificado de aprovação emitido por órgão competente, tem que fornecer ao trabalhador o equipamento adequado ao risco que ele vai ter contato, tem que proceder conservação, tem que proceder manutenção, tem que orientar e treinar o trabalhador acerca da sua utilização e também tem que fiscalizar a sua cobrança, de modo que, se o trabalhador não cumprir com essa obrigação, ele pode ser punido por afronta ao 158, parágrafo único, a linha B da CLT. Pois bem, conforme referi em relação ao parágrafo 1º do artigo 58, nós partimos de um laudo genérico, que é o laudo técnico de condições ambientais de trabalho, e a partir desse documento mais abrangente, mais rigorosamente preenchido, observando diretrizes técnicas firmadas pelo Ministério do Trabalho, a empresa deve elaborar um formulário individualizado para cada um de seus trabalhadores. E isso ela o faz por meio do perfil profissiográfico previdenciário, que a empresa deve elaborar e manter atualizado e, consequentemente, entregar ao trabalhador por ocasião da rescisão do seu contrato de trabalho. Então, poderíamos pensar que somente na extinção do vínculo trabalhista é que o segurado, o trabalhador, vai ter contato das informações surpresas que a empresa vai apresentar acerca da sua condição nociva? Não. E porque, mesmo durante o vínculo de emprego, a legislação previdenciária, no artigo 68, parágrafo 8º e 10º, diz que é assegurado ao trabalhador o acesso às informações contidas no PPP, podendo solicitar retificação dessas informações que não estejam de acordo com a realidade do ambiente de trabalho. Então, o trabalhador pode, a qualquer momento, ter acesso a essa informação que consta no PPP e, se discordar antes de pedir o benefício, ele pode solicitar essa retificação, sob pena de a empresa incorrer em multa prevista no artigo 133 da Lei de Benefícios, regulamentada pelo artigo 283 do Regulamento da Previdência Social.
Lembrando que a eficácia desse equipamento de proteção, ela deve ser certificada num campo próprio do PPP, que é o item de número 15.7, e que deve ser atestado em conformidade, mais uma vez, com as normas regulamentadoras de número 1 e também de número 6. Na hipótese da empresa emitir um PPP em desacordo com o laudo técnico, ela incorre da mesma forma na multa do artigo 133. E digo mais, constatada a falsidade de informações por parte de uma empresa que diz de forma inverídica que o equipamento seria eficaz para quê? Para não pagar tributo, para não pagar o adicional de financiamento da aposentadoria especial de 6%, 9% ou 12%, para mim, isso configura o crime de sonegação de contribuição previdenciária tipificado no artigo 337-A. Então, as empresas têm muita responsabilidade, especialmente o profissional que vai firmar esse documento, porque pode responder criminalmente por essa conduta que muitas vezes pode ser utilizada para reduzir a carga tributária das empresas. Portanto, respondendo à primeira controvérsia, considerando o dever legal que é imposto às empresas de emitir corretamente esse PPP, sempre em total conformidade técnica com o laudo mais abrangente, que é o LTCAT, e especialmente pelo fato de todo o preenchimento dessa documentação ter que observar as regras previstas nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, o INSS defende que a anotação positiva no PPP, quanto ao seu uso, especialmente quanto à eficácia, possui presunção relativa de veracidade. E esse entendimento corrobora a tese fixada pelo STF no tema de repercussão geral de número 555, em que restou decidido que apenas em relação ao agente ruído é que essa declaração de eficácia não pode ser presumida, de modo que nos demais agentes nocivos há essa possibilidade de presumir essa veracidade, lembrando uma presunção relativa de veracidade. Entender de forma contrária seria negar vigência a todos os dispositivos que fiz expressa referência aqui desta tribuna. Avançando agora para a segunda controvérsia, o ônus da prova, e aqui é que parcialmente o INSS diverge do voto proferido pela ministra relatora. Mais uma vez, ao dispor sobre o benefício de aposentadoria especial, a legislação previdenciária foi expressa em distribuir o ônus da prova. Consta no parágrafo 3º do artigo 57 da Lei de Benefícios. A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, ou seja, quem detém o ônus probatório. O segurado deve, perante o INSS, comprovar o tempo e a exposição ao agente nocivo. O parágrafo 4º vai além. O segurado deverá comprovar, ou seja, mais uma atribuição do encargo probatório ao segurado, além do tempo de trabalho, a efetiva exposição a esse agente nocivo. A legislação processual civil também corrobora esse entendimento no artigo 373, inciso 1º do Código de Processo Civil, que atribui ao autor o encargo, o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. Além disso, considerando que o PPP é um documento particular utilizado como meio de prova, tanto no processo administrativo quanto judicial, aplica-se a indivisibilidade prevista no parágrafo único do artigo 412 do Código de Processo Civil, que diz: o documento particular é indivisível, sendo vedado à parte que pretende utilizar-se dele aceitar os fatos que lhe são favoráveis, ou seja, eu aceito quando diz que o ambiente é nocivo, mas recusa os que são contrários ao seu interesse. Eu não aceito quando alegam que o equipamento é eficaz. Na eventual hipótese de não ser atribuído ao segurado, mas a ministra já adiantou o seu entendimento e gostaria de compartilhar para também contribuir para o voto dos demais ministros, entende o INSS que o correto seria as empresas terem essa responsabilidade de comprovar que aquilo que ela informou no EPI, no PPP, acerca do EPI eficaz, procede com a verdade. Por quê? Se for constatado que essa informação foi inverídica, foi falsa, as empresas irão sofrer consequências graves na esfera tributária, pessoa jurídica, e na esfera criminal, pessoa física, por incorrência no crime de sonegação de contribuição. Por isso que, na minha visão, o ideal seria que nessas ações que discutem uma aposentadoria especial, o correto seria que tivéssemos um desconsórcio passivo necessário, as empresas atuando junto ao INSS para demonstrar essa eficácia do equipamento, ou pelo menos como terceiras interessadas. De modo que, como
adiantou o entendimento a ministra relatora, na hipótese de dúvida, essa dúvida não comprova tanto a eficácia do equipamento de proteção individual, quanto também não comprova a efetiva exposição ao agente nocivo. E é nesse ponto que o INSS discorda. Então, a título de finalização, requer ao INSS sejam providos os seus recursos especiais, pedindo a vênia para sugerir a fixação do seguinte tema 1090. A anotação positiva do perfil profissiográfico previdenciário quanto ao uso de equipamento de proteção individual eficaz tem presunção relativa de veracidade quanto ao afastamento da nocividade da exposição aos agentes químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde. Compete ao segurado a comprovação da ineficácia do EPI por meio de prova técnica individualizada em caso de contestação judicial da anotação positiva no perfil profissiográfico previdenciário. Agradeço a atenção de Vossas Excelências. Obrigado. Muito bem, vou passar a palavra